destaque nos palcos paulistanos, aqui no Aliança Francesa. A gente vai conversar um pouquinho com a Nicole, conhecer um pouquinho dessa história. A gente está aqui no cenário. Falei que eu gostei do cenário. Falei, nossa, é um tapete amarelo. Ela falou, não, é grama sintética. Muito legal. E a gente quer conhecer um pouquinho dessa história. Tudo bem, Nicole? Tudo bem. Então, a grama é porque a peça se passa... o pai da protagonista é jardineiro. Então, acho que quem vinha assistir a peça vai entender o porquê da grama ser amarela, enfim. Esse espetáculo, ele está num processo desde 2013, que eu iniciei uma pesquisa a partir do momento do luto do meu pai. O meu pai faleceu em 2013 e a partir daí eu comecei a fazer uma pesquisa pautada nesses cuidados de fim de vida. O que é cuidar de uma pessoa até o último minuto dela. E aí nasceu a Thelma, que é uma personagem que é uma cuidadora de idosos. E aí eu faço uma brincadeira que eu misturo relatos autobiográficos da história da passagem, da perda do meu pai, com a história dessa cuidadora de idosos que perdeu a mãe prematuramente, ela perdeu a mãe muito nova. Então, as histórias elas vão se misturando, se mesclando e a peça se concretiza dessa maneira, assim, de que as duas histórias da biografia e da ficção, elas se misturam. E acho que todo mundo na plateia se identifica de alguma maneira, ou porque tem um idoso em casa, ou porque conhece algum idoso e passou por algum momento difícil ou de transformação, né? Acho que é uma história muito que mexe com o espectador. É muito próximo, né? Porque eu acho que a gente tá numa geração de que a gente já tem todo mundo... A gente tá passando por alguma coisa semelhante, né? A gente tá numa idade que a gente tá vendo nossos avós passarem por isso, ou nossos pais. Então, as pessoas acabam se identificando muito. E é muito gostoso, porque no fim da peça, as pessoas vêm dividir esses relatos comigo, sabe? Todo mundo vem contar a história, ou as dores, ou as alegrias, porque apesar do tema ser um pouco tenso, né? Você fala, o espetáculo fala de morte, isso parece um pouco tenso. Eu tento contar essa história de uma maneira leve e que as memórias se sobreponham. Então, que a gente puxe sempre para as nossas memórias boas de vida que a gente teve com aquela pessoa que a gente amou e que a gente perdeu, essa pessoa que já se foi. Então, a gente tenta trazer isso de uma maneira gostosa e muito afetiva, para que você tenha muito afeto na hora de lembrar desse momento, dessa passagem, como é que foi. Lógico que tem a parte dura mesmo, a dureza desse momento, mas é tudo contado de uma maneira em que o afetivo se sobrepõe, né? A ideia é que o afetivo se sobreponha sempre, essa lembrança gostosa que a gente tem dessa pessoa, que isso fique com a gente, assim, quando acaba o espetáculo. A necessidade de contar essa história, você falou que baseada em fatos reais. Foi, porque assim, eu acho que a morte, ela é um tema que nós ocidentais pouco sabemos lidar. Então a gente sofre muito e é normal esse sofrimento, né? É natural, a pessoa que a gente ama tá ali e tá indo embora, então dá esse aperto. Mas como que a gente pode aproveitar esse momento de uma maneira amorosa, de uma maneira de um encontro genuíno que você pode ter com o próximo, de que ele tá ali num momento frágil, e esse momento frágil pode ser um momento muito bom para você dizer coisas, ouvir coisas. Então, ele não é só um momento triste, ele é um momento de um encontro genuíno. Você tá ali com a pessoa, talvez seja o momento que a pessoa esteja mais despida, sem armas, sem nada para lidar. Então, é onde tudo tem que ser dito, falado com muito carinho, muito amor e muito afeto, né? Então, acho que é uma experiência que não é fácil para ninguém, né? Uma experiência muito difícil, mas como a gente tenta lidar com isso de uma maneira saudável, já que a morte é a única certeza que a gente tem na nossa vida. Porque é tão difícil morrer, né? Talvez morrer deveria ser um pouco mais fácil, já que é a nossa única certeza. E aí a Thelma vem e traz isso com um pouco
de leveza e dureza também. A gente falou do público, você falou que as pessoas têm diversas reações. Isso. E você recebe muito respaldo deles. Isso te dá mais gás, mais energia? Nossa! Porque acho que deve passar um filme na sua cabeça em cada apresentação, né? Sim, acho que sim e não, porque na verdade eu acho que o espetáculo ele já se concretiza numa questão de que eu sou atriz, eu não estou fazendo esse espetáculo porque foi uma experiência, não, é uma pesquisa, então acho que isso vai se reconfigurando, se transformando numa outra coisa, ela é uma ressignificação desse momento que eu vivi. Então não vem isso como uma memória triste para mim, vem até como uma memória gostosa, de tipo, olha, eu ressignifiquei isso, olha como tá reverberando isso nas pessoas. E receber isso, nossa, é muito gratificante, é muito gostoso, porque às vezes são histórias tristes, às vezes são momentos engraçados, às vezes são momentos felizes, não é só a tristeza que a pessoa vem compartilhar comigo, é também de falar, nossa, minha avó, não, você não sabe, ela fazia assim, 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 e se divertindo, gostando de estar dividindo aquilo. Tem outras pessoas que sofrem mais, porque a passagem, talvez, da pessoa que ela ama tenha sido um pouco mais doída, mais difícil. Tudo depende, mas com certeza, assim, me dá muito gás para continuar essa troca com as pessoas. E você percebe que cada espectador tem uma reação e tem uma forma de encarar a morte diferente? Eu acho que cada um encara de um jeito, só que eu acho que quando o espetáculo acaba, parece que sai meio que todo mundo num lugar em comum, que é esse lugar dessa memória, dessa saudade, desse afeto, de lembrar dessa pessoa com o afeto dessa ou dessas pessoas que passaram pela sua vida de uma maneira afetuosa. Então, tem pessoas que se emocionam muito no sentido do choro mesmo. Tem outras pessoas que já são contraponto, vem o riso. Então, acho que está muito ligada à memória da pessoa que você está vinculando, ou você só está se entretendo mesmo com a personagem contando essa história para você. Então, acho que o lugar comum do afeto, ele é muito legal, assim, no final do espetáculo. Quando o espetáculo acaba, você fala assim, bom, esse riu, aquele chorou, mas parece que alguma coisa em comum tem aí. Um sentimento, parece que é o que está em comum ali entre eles. Bacana. Temporada até 26 de agosto. Isso. A ideia é, de repente, prorrogar... A ideia talvez é a gente continuar um pouquinho mais aqui ainda, mas a gente não sabe ainda, estamos negociando, vamos ver como é que tá reverberando, ainda o público tá sentindo, tá vindo, é uma temporada longa, né, serão 18 apresentações para um espetáculo solo, independente, sem patrocínio, sem nada, é uma grande temporada, né, nos tempos de hoje que a gente está vivendo, que são momentos muito difíceis para a cultura. Então, a gente está sentindo esse público, estamos esquentando a casa, vamos ver. Vamos lá, então, Eu, Thelma, em cartaz aqui na Sala Atelier Aliança Francesa, que fica na General Jardim, número 182, na Vila Buarque, com sessões aos sábados e às segundas-feiras, às 9h, e aos domingos, às 7h30, ingressos a R$30. Nicole, quero te agradecer por ter sentado na nossa fileira VIP. Muito obrigada. Desejar muito sucesso aí, vida longa para o espetáculo. Eu agradeço muito e eu acho que a oportunidade de estar aqui falando sobre o espetáculo ajuda muito que ele continue reverberando em outras pessoas e que o espetáculo tenha uma vida a mais, porque a gente está num momento muito difícil da cultura e qualquer tipo de ação que fale sobre o teatro, que fale sobre a cultura, ajuda muita gente. Que bom. Obrigada, viu? Muito sucesso. Obrigada. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos.
Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!